receio de Pentecostes, o Evangelho segue o espírito da festa do Sagrado Coração. São duas parábolas deste capítulo 15 de São Lucas. Falta a parábola do filho pródigo, que continua as duas de hoje. Parábolas de misericórdia. Vemos Nosso Senhor Jesus Cristo, realmente o nosso médico, o reparador da humanidade caída, que abraça no seu coração o pecador para saná-lo. O motivo destas parábolas, já vemos a crítica dos fariseus. Consideravam Nosso Senhor mole para com os publicanos, para com os pecadores. Este acolhe, recebe os pecadores e come com eles. Era o grande motivo de escândalo para os fariseus. E certamente o Senhor mostra esta misericórdia. A misericórdia é a característica própria de Deus. Este amor que se inclina sobre a miséria. Não só que se inclina, que faz própria a miséria alheia. Que sente esta miséria e procura, com esta compaixão sanar esta miséria. Mas a pessoa compassiva, de alguma maneira, percebe esta dor que não é sua, a faz própria e tenta simplesmente de saná-la. E Nosso Senhor, com a sua perfeição, tenta curar nossa imperfeição. Com a sua pureza, tenta curar a nossa impureza. Com a sua fortaleza, a nossa fraqueza. Com a sua bondade, o nosso egoísmo. E a grandeza de Deus. Transmite as suas características à alma desposseída destes bens. E como o nosso maior mal é o pecado, então Deus também quer ser remédio para este mal extremo. Em Deus a misericórdia é infinita. Isto é, não tem limites. Não há falta nenhuma, não há miséria, por profunda que seja, que esgote a misericórdia de Deus. Não há pecado diante do qual Deus fique, não, contigo não consigo. Tenho de estudar o teu caso porque realmente isto merece um... Não há. Não existe. Deus nunca nos rejeita por causa dos nossos pecados. Deus nunca se cansa das nossas infidelidades. Deus nunca se indigna pela nossa obstinação no mal, nem também pela nossa inconstância do bem. Sabe de que matéria estão os feitos. Conhece melhor do que ninguém o coração humano. Mas atenção, a misericórdia de Deus também não é incondicional. Incondicional, sem condições. Não. Da parte de Deus, esta misericórdia não tem limites. Não podemos pôr limites nesta misericórdia. É infinita. Mas Deus não impõe a sua misericórdia. Deus propõe a sua misericórdia. E o pecador, que ele tem de arrepender-se dos pecados, e com esta disposição de rejeição dos pecados, é que então recebe esta misericórdia. Mas Deus não pode impor esta misericórdia quando a alma não quer esta misericórdia. Quando a alma quer continuar no seu pecado. Não quero esta misericórdia. Então é importante. É importante porque há um risco em desfigurar a misericórdia de Deus, no sentido de falar, sim, desta grandeza de Deus, e de calar, eu diria, simplesmente, as disposições da parte do pecador que tem de ser permeável à graça santificante. A verdadeira misericórdia começa em Deus e continua neste movimento de conversão da criatura. Deus não quer a morte do pecador, mas que se converta e viva, diz o profeta Ezequiel. E este apelo à conversão é a substância do Evangelho. Se não fizerdes penitência, todos perecereis. Então, misericórdia, sim, mas se aplica desde que o pecado seja chorado. Se não há arrependimento do pecado, Deus não pode aplicar a sua misericórdia. Então, isto tem aplicações, sim. Tem aplicações. Eu penso, de maneira muito concreta, nesta devoção recente, porque data, de facto, do ano 2000, em que o Papa João Paulo II instituiu a festa de Divina Misericórdia. Todos conhecemos mais ou menos esta festa que foi instituída para o segundo domingo de Páscoa, fruto de uma revelação, uma religiosa, Faustina Kowalska,
e que foi também canonizada no mesmo ano 2000. Bom, é uma conceição, diria, incorreta, desfigurada da misericórdia de Deus. Desfigurada por incompleta, porque cala um dos aspectos da misericórdia. É muito significativo, e para mim é capital, saber que estas revelações foram proibidas no tempo de Pio XII. Devoção, incluindo aparições e escritos da irmã Faustina, foram colocadas no tempo de Pio XII no índice dos livros proibidos. Então, Pio XII julgou que esta devoção não era suficientemente fiável para ser proposta aos fiéis. E não só suficientemente fiável, era danina e para o bem dos fiéis. Mais tarde, João 23, no início do seu pontificado, através do Santo Ofício, condenou, de novo, por 2 vezes, não uma só, 2 vezes esta devoção. Em novembro de 1958, 3 conclusões do Santo Ofício. Primeiro, não há evidência de origem sobrenatural destas revelações. Segundo, não se deve instituir a festa da Divina Misericórdia. Não se deve. Terceiro, está proibido difundir imagens e escritos dedicados a propagar esta devoção segundo a forma escrita pela irmã Faustina. O texto é claro. Repetiu-se esta condenação um bocadinho mais tarde, em março de 1959, apenas 5, 6 meses depois. Resolveu o Santo Ofício dever-se proibir a difusão das imagens e dos escritos que apresentam a devoção da Divina Misericórdia nas formas propostas pela mesma irmã Faustina. E ser delegada à prudência dos bispos o dever de remover as imagens acima referidas que eventualmente tivessem já sido expostas ao culto. Esta proibição foi apagada pelo Papa também Paulo VI. Ele retirou o índice dos livros proibidos, o qual, bom, hoje fazia bem, porque se hoje entramos numa livraria religiosa, vamos aqui na Paulus, o 90% dos livros são para o lixo, não são católicos, simplesmente. E o resto normalmente são reedições de livros antigos. Então, fazia bem este índice de livros proibidos. Mas também esta proibição da devoção foi removida pelo Paulo VI em 1978. Considerou que havia novos elementos que não tinham sido considerados na proibição anterior. Então, deixou liberdade para João Paulo II fez a festa própria, quase diria, do seu pontificado. Mas no tempo em que a Igreja estava bem, a Igreja condenou. E para mim isso é significativo. Não disseram os motivos, os decretos não dizem porquê. Então, aparentemente seria precisamente porque esta ênfase na misericórdia de Deus deixa de lado a sua justiça. Deixa de lado este aspecto de reparação que é próprio da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Quando nós olhamos para o Sagrado Coração, o que vemos? Vemos a cruz, vemos a coroa de espinhos, vemos as chagas nas mãos, nos pés, no lado de Nosso Senhor. Estas chagas, estes sinais do sofrimento do Senhor desaparecem nas imagens da Divina Misericórdia. Se olham para as imagens, o coração não aparece. É uma luz que sai do peito do Nosso Senhor, mas não vê o coração. E as chagas também estão ausentes. Não há chagas nas imagens do Sagrado Coração da Divina Misericórdia. 2 imagens típicas. Então, é isso. É um coração sem coração. É um coração sem reparação. Um coração sem o preço de nossos pecados. Isto faz que, por sentimentalismo, mais do que por uma falta direta contra a fé, mas por sentimentalismo, deixar de lado esta disposição necessária do pecador, fica como incompleta. Acho que é o motivo porque o Santo Ofício condenou esta devoção. Mais grave ainda, evidentemente, é a nova pregação dos padres, numa missa de funerais em que todos estava a viver ajuntado, estava em pecado mortal, era pecador público, e todos vão para a casa do Pai. Todos,
milagrosamente vão para o céu. Qualquer que seja o tipo de pecado, o tipo de... Não, todos vão para o céu. O inferno foi um lugar que ficou já fechado, já não há mais entradas para o inferno. E o problema, precisamente, desta conceição, eu diria, tal deformada da misericórdia. Quando se insiste tanto na bondade de Deus e se deixa de lado esta disposição necessária do pecador, então chegamos a Amoris Laetitia, em que os padres que seguem as indicações ambíguas do documento vão dizer que cada um siga a sua consciência. Se o senhor está vivendo ajuntado com outra pessoa que não é sua mulher, mas, bom, fica em paz com Deus, vá comungar. Isto é o fruto desta nova misericórdia tão ampla, tão larga, e que realmente deixa lugar ao pecado. E nós sabemos que há pecados que merecem, que clamam ao céu. Tantos abortos hoje em dia, a eutanásia, as leis para legalizar as uniões contra a natureza, são pecados que clamam ao céu. Há perdão para eles? Claro que há perdão. Mas do momento em que o pecador vai dizer, meu Deus, peço desculpa, arrependo-me do meu pecado, então aí sim, a misericórdia vai se aplicar sempre. Deus nunca vai dizer a um pecador que está a dizer contrito e humilhado, Deus nunca vai negar o seu perdão. O sacerdote, na confissão, nunca vai negar a absolvição a um pecador bem disposto, por grandes que sejam os seus pecados, não importa. A misericórdia de Deus está por acima, ultrapassa os pecados, não de um só homem, de todos os homens. E para Deus é tão fácil perdoar um pecado, como perdonar 1000, é perdoar 1.000.000. Para Deus é a mesma facilidade. O problema não está em Deus. A sua misericórdia é infinita. O problema está naquele que não quer receber esta misericórdia. Então, simplesmente, eu acho que temos de ter em conta estas devoções e este conceito que o Papa Francisco está a estender. O misericórdia tão grande em que, finalmente, qualquer pecador pode continuar a viver no seu pecado, não há problema. No Evangelho vemos, quando a mulher adúltera fica aos pés de Nosso Senhor, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Não diz, não, olha, siga a tua consciência, é? Estavas a viver no adultério, mas se consideras que isto agrada a Deus e que podes ficar tranquila, continua. Eu te perdoo e continua. Não, vai e não peques mais. Este é o conceito que a Igreja sempre ensinou. Nunca silenciou a misericórdia infinita de Deus. Nunca. Nunca rebaixou. Nunca limitou esta misericórdia. Mas está a pedir aos penitentes a verdadeira disposição. Quando está a preparar o sermão, está a pensar no que São Luís Maria de Montfort fala quando está a referir-se aos presunçosos, às falsas devoções a Nossa Senhora. Então fala dos presunçosos, daqueles que são pecadores entregues às suas más paixões, amigos do mundo, e sob o belo nome de cristãos e devotos da Santíssima Virgem, dormem em paz nos seus maus hábitos, sem se esforçar muito para os corrigir. Dizem para consigo mesmos que Deus lhes perdoará, que não hão de morrer sem confissão, e não serão condenados porque rezam no terço, porque têm um escapulário, porque estão inscritos nas confradias. E continua o santo, nada é tão prejudicial no cristianismo como esta presunção diabólica. Pois poder-se-á dizer com verdade que se ama e honra a Santíssima Virgem quando se fere, traspassa, crucifica e ultraja impiedosamente Jesus Cristo, seu Filho, como pecado. É contraditório. Se Maria se comprometesse a salvar por misericórdia, esta espécie de pessoas autorizaria o crime, ajudaria a crucificar e ofender seu filho. Então explica, para ser verdadeiro filho e devoto de Maria, não é preciso evitar todo o pecado, mas tem de haver este desejo sincero de lutar contra o pecado. Não evitar o pecado porque somos pecadores. Deus conhece a nossa miséria.
E prometemos a Deus um propósito firme depois da confissão e 2 horas depois já estamos cometendo as mesmas faltas. Mas pelo menos que haja esta sincera resolução de evitar o pecado, de não demorar tranquilamente no estado do pecado. Então, aplicações simplesmente desta misericórdia que têm de ser bem compreendidas. Trata então de deitar o lixo todas as imagens da divina misericórdia? Não. Mas ter este critério que é lúcido, este critério da Igreja que sempre teve. Este critério em qual há um equilíbrio entre a misericórdia de Deus e as obrigações de cada um de nós. Eu aproveito desta misericórdia se quero aproveitar. Então eu concluo com uma frase de Santo Agostinho. Salva-me por tua misericórdia, isto é, não por minha justiça, não por meus méritos, mas por tua misericórdia. Não sou digno, mas tu és misericordioso. Não me ouças com severidade de juiz, mas com bondade cheia de misericórdia, salva-me por tua misericórdia. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.